Olá, bom dia a todos. Esse é um trabalho apresentado no 7º período do curso de enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, na disciplina de Humanização do Processo de Trabalho. Essa é uma matéria ministrada pela professora e mestra em enfermagem, Mônica Chaves. A temática a ser abordada nesse trabalho é a humanização na assistência à saúde do idoso. O grupo é composto pelos seguintes integrantes: Gabriel Gonçalves, eu, Gisele Paloma, Karen Carvalho, Larissa Lima e a Michele Ribeiro. Nesse trabalho, será abordado a introdução, contando um pouco sobre alguns aspectos da população idosa, a transição demográfica, objetivo e justificativo da importância dessa temática. Logo após, será apresentadas as principais características do Estatuto do Idoso, as formas de violência que essa população está exposta, a Política Nacional de Imunização e as ações de imunização que podem ser implementadas no contexto da população idosa. No momento final, temos a participação da enfermeira Ana Beatriz, que é especialista em gerontologia, e vai contar pra gente um pouco da sua experiência na área de humanização à saúde do idoso. Bom, inicialmente temos que classificar a população idosa, e para as nações desenvolvidas, esse marco se dá pela idade cronológica de pessoas maiores ou iguais a 65 anos. Já para países em desenvolvimento, como o Brasil, esse marco se dá com a idade superior ou igual a 60 anos. Nesse sentido, ainda é possível dividir a população idosa em 3 grupos distintos: os idosos jovens, aqueles com a idade de 65 a 74 anos, os idosos propriamente dito, com a idade de 75 a 84 anos, e os idosos mais velhos, com mais de 85 anos. Outro conceito importante é a idade biológica. Bom, não há um consenso entre os pesquisadores e estudiosos da área para estabelecer uma idade biológica, uma vez que é difícil de se definir marcadores biofisiológicos para o início da velhice, e que este é também muito influenciado por fatores extrínsecos, como as condições socioeconômicas e de educação da pessoa. Então, o que acontece hoje com o aumento da população idosa na sociedade é resultado de um processo que vem acontecendo ao longo de várias décadas, decorrentes do aumento da expectativa de vida, da transição epidemiológica e de melhores condições para se viver. Aqui temos a comparação entre 2 pirâmides etárias brasileiras. Uma representa a população de 2010, onde é possível observar a base e o centro da pirâmide apresentam certa predominância sobre o topo, que por sua vez corresponde à população idosa. Já para o ano de 2060, o IBGE faz uma projeção para a seguinte pirâmide, onde é possível observar uma base relativamente menor que a população do topo. Nesse contexto, é esperado que no ano de 2060, a faixa etária de 60 a 65 anos represente 6,69% da população total brasileira, enquanto a faixa etária de 0 a 4 anos represente apenas 4,72% da população. Diante dos pontos apresentados até aqui, o objetivo geral desse trabalho é abordar as práticas humanizadoras direcionadas para a população idosa nos contextos de serviços de saúde. Como justificativa, temos que a população idosa, ao contrário do público mais jovem, possui um perfil de adoecimento diferente, sendo acometidos principalmente de doenças crônicas, que demandam de cuidados prolongados, específicos e simultâneos para as comorbidades, e que, quanto maior a idade, maiores são as chances de apresentar dificuldades na realização das atividades de vida diária e nas atividades instrumentais de vida diária. Segundo o CISAP Idoso, no ano de 2013, a proporção de idosos com alguma doença crônica não transmissível chegava a 76,3%, e aqueles com alguma limitação em decorrência da DCNT a 45,4%. E somente no ano de 2019, as 3 principais causas de morte entre o público idoso brasileiro com mais de 70 anos correspondiam às doenças crônicas não transmissíveis. Portanto, é necessário que esse público seja assistido levando em consideração todas as suas especificidades. Para isso, é necessária uma avaliação multidimensional e que vise a melhora da qualidade de vida e manutenção da autonomia e independência do público idoso, estando a enfermagem diretamente relacionada nesse contexto. Legislação. Lei 10.741,
também denominado Estatuto do Idoso. Há aproximadamente 18 anos foi promulgado esta lei, em 1º de outubro de 2003. A defesa dos direitos da pessoa idosa é permanente e está em constante aperfeiçoamento, como ocorreu com a edição da Lei 13.466, de 12 de julho de 2017, que estabeleceu tratamento ainda mais diferenciado aos maiores de 80 anos. O artigo 1 altera a lei nos artigos 3, 15 e 71 da Lei 10.741. No título 1, onde tratamos sobre disposições preliminares da Lei 10.741, é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. No título 2, ele vem dizer sobre os direitos fundamentais: direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito aos alimentos, educação, cultura, esporte e lazer, da profissionalização e do trabalho, da previdência social, da assistência social, da habitação e do transporte. No título 3, sobre as medidas de proteção. No artigo 43, fala sobre as medidas de proteção ao idoso, que são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. E vai falar também sobre as medidas específicas de proteção. No título 4, da política de atendimento ao idoso, das entidades de atendimento ao idoso, da fiscalização das entidades de atendimento, das infrações administrativas, da apuração administrativa de infração às normas de proteção ao idoso, da apuração judicial de irregularidades em entidades de atendimento. O título 5 dessa lei, sobre o acesso à justiça, Ministério Público, da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais e indispensáveis ou homogêneos. No título 6, dos crimes gerais, dos crimes em espécie, disposições finais e transitórias. A partir da implementação dos direitos previstos no Estatuto, podemos tornar realidade a frase do filósofo romano Lúcio Sêneca, permitindo que esteja entre os anos mais doces da pessoa. Quando a velhice chegar, aceita, ama. Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem, mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos anos. Estes ainda reserva prazeres. A violência contra o idoso tem relevância social a nível global e, com isso, o dia 15 de junho é intitulado como Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A violência contra o idoso pode ser definida como um ato único, repetido ou a falta de ação apropriada ocorrendo em qualquer relacionamento em que exista uma expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa. São os tipos de violência contra a pessoa idosa: negligência, que diz da falta ou omissão de oferta de cuidados básicos, por exemplo, higiene, medicamentos, saúde e afins; abandono, que diz da ausência ou omissão do responsável legal em prestar socorro a um idoso que precise de proteção; violência física, que diz de qualquer comportamento que inflige dor física ao idoso, por exemplo, bater no idoso; violência sexual, que é qualquer contato sexual não consentido pela pessoa idosa; violência psicológica ou emocional,
que são ações que provocam dano psicológico ao idoso, como xingamentos, constrangimentos e outros. E, por fim, a violência financeira ou material, que é a exploração imprópria ou ilegal dos idosos em relação ao uso não consentido de seus recursos financeiros e patrimoniais. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre a Política Nacional de Imunização na Saúde do Idoso. A PNH, sendo uma política, ela visa estar integrada em todos os programas, em todas as atenções primária, secundária e terciária e em todas as especialidades do Sistema Único de Saúde e também do Sistema Complementar de Saúde. Ela tem como objetivos principais superar a fragmentação do atendimento, que ocorre quando muitas vezes os serviços de saúde, as especialidades de saúde não conversam entre si e acabam criando planos de cuidados fragmentados que não levam em conta o todo do paciente e acabam não tendo essa potencialização de melhorar 100% a saúde do paciente. Ela também visa superar conceitos ultrapassados, principalmente os conceitos de o paciente não tem que saber o que está sendo feito, conceitos de que a doença é mais importante, curar aquela doença, de que a opinião do paciente pouco importa e que o cuidado, o modelo é mais importante do que o próprio paciente, a subjetividade desse paciente. Ela também visa reanalisar os modelos de gestão e atenção, principalmente trabalhando conflitos, tanto os conflitos entre o paciente e os serviços de saúde, os profissionais de saúde, quanto entre as atenções, quanto entre os profissionais de saúde, criando um ambiente assim que possa ser mais acolhedor, mais receptivo para receber esse paciente. Uma equipe disfuncional não consegue dar o melhor atendimento possível ao paciente. Ela também valoriza a subjetividade do sujeito e também a integralidade do cuidado. Bom, pessoal, para a PNH atingir esses objetivos, ela tem alguns caminhos que precisam ser trilhados e a própria política já diz quais esses caminhos. A primeira passo é tornar aquele idoso consciente dos seus direitos, ou seja, você passar todos os direitos que aquele idoso tem, seja na atenção primária, na atenção secundária, na atenção terciária, explicar como é o funcionamento, explicar como é feito a seleção de quem tem um atendimento prioritário, quem tem o direito de passar na frente por estar numa situação mais crítica, explicar mesmo como funciona o tratamento, explicar de uma maneira simples, compreensível, na linguagem do idoso, o que está sendo feito com ele. Olha, o senhor está tomando essa medicação para isso, de uma maneira que ele consiga entender. Não adianta você dizer que ele está tomando aquela medicação para hipertensão, porque aquela é um digitálico e tal, se ele não vai entender isso. Você tem que explicar, olha, esse remedinho aqui azul, ele é o remedinho para pressão, ele abaixa a pressão do senhor. O senhor tem que tomar ele todo dia, porque ele regula o funcionamento do seu coração, os batimentos, ele regula o tamanho das suas veias. Pronto, esse remédio aqui é caso o senhor comece a se sentir mal. Se eu sentir uma dor, um cansaço, uma falta de ar, esse é o remedinho. Esse remedinho é para isso e tal. E o que está sendo feito? Olha, o senhor tem que fazer esse exercício, o senhor tem que caminhar, porque isso ajuda na sua circulação, isso ajuda a melhorar o seu coração, isso torna o senhor menos propenso a sentir dor, a sentir cansaço. O senhor vai ver, no início é meio ruim, mas com o tempo melhora. E explicar de uma maneira simples e compreensível pelo paciente todos os seus direitos e também explicar que ele tem o direito de saber o que está acontecendo com ele, por que dele está fazendo aquilo, explicar os direitos dele sobre como conseguir as medicações. Aquelas medicações são distribuídas de graça. Se não tem aquela medicação por algum problema, às vezes político, às vezes da própria instituição, ou se não tem aquela medicação porque ele não tem o direito de pegar aquela medicação de graça, isso precisa ser explicado para o idoso. Ele precisa ser consciente de todas essas partes. Também precisa ser explicado para ele porque alguns exames demoram mais, porque não demoram menos. Ele precisa se tornar consciente de como funciona todo o sistema, e isso tem que ser explicado para ele de uma maneira simples e compreensível. Lembrando sempre que, por mais boas as intenções que os profissionais de saúde têm, eles sempre têm que contar que talvez esse idoso se depare com uma pessoa com más intenções ou com uma instituição com más intenções. Por exemplo, um hospital que, para facilitar o atendimento, que para ter menos trabalho, ter menos cansaço,
decida que o idoso não pode ter, por exemplo, um acompanhante a todo momento, sendo esse um direito do idoso. Então, um idoso consciente dos seus direitos previne que ele seja prejudicado, previne que ele sofra ações de pessoas mal intencionadas no futuro, em outras instituições, com outros profissionais. A PNH também promove o acolhimento, que pressupõe uma escuta qualificada e a classificação de risco. Esse acolhimento tem que ser tanto na atenção primária, secundária quanto terciária, e esse acolhimento, como eu disse, tem que ser com a classificação de risco, ou seja, o idoso precisa ser classificado de acordo com o grau da gravidade do que ele está sentindo. Um profissional de saúde treinado, que tenha o treinamento da escala de Manchester, precisa ver quais os sintomas, quais as queixas, quais os sinais clínicos que aquele idoso está apresentando, para poder dizer se ele precisa ter um atendimento prioritário e qual é o grau de prioridade do atendimento daquele idoso. Se ele precisa ser atendido em 10 minutos, em 15 minutos, em meia hora, ou se ele está mais tranquilo, pode aguardar um pouco, pode aguardar um fluxo melhor, pode aguardar. E lembrando que todos têm que ser atendidos, independente de ser um sinal clínico de uma coisa muito grave ou de uma coisa não tão grave. Ele precisa... essa classificação de risco tem que seguir a escala de Manchester, mas o acolhimento também vai não só pela classificação de risco, ele vai também pela criação de vínculo com o paciente, principalmente na atenção primária, que é a atenção que esse idoso tende a procurar mais. Esse vínculo é formado com a escuta qualificada, ou seja, você perceber tudo que aquele paciente está falando, realmente ouvir e escutar, entender o que ele está dizendo, saber como que as relações familiares, as relações sociais, as relações religiosas, procurar saber, demonstrar interesse, demonstrar que você está entendendo, não cortar o paciente, mas também direcionar através de técnicas que são ensinadas, que são prepassadas e que esses profissionais de saúde precisam ser treinados constantemente a desenvolverem essas técnicas para direcionar a fala, a conversa com o paciente para o ponto certo, para poder se ver tudo. Esse acolhimento, essa criação de vínculos tem que também ter o objetivo de ter conhecimentos além das relações biológicas e mentais, porque tudo influencia na saúde do idoso, as relações familiares, os problemas da família, as relações da comunidade, às vezes questões religiosas interferem muito na saúde do idoso, e são pontos que o enfermeiro, que os profissionais de saúde precisam se ligar. Precisa também saber se o idoso está realmente fazendo acompanhamento, e tem que ser de uma maneira sem preconceito, sem imposições, não pode ser uma questão impositiva. O idoso precisa sentir a vontade em falar aquilo, o idoso precisa sentir a vontade de chegar para você e dizer que não está tomando mais uma medicação, porque é muito pior esse idoso se sentir envergonhado de falar uma coisa assim e esconder essa informação e falar para você que está tomando, que está tudo bem, e você achar que está tudo bem e no final das contas não está nada bem, a saúde do idoso está piorando. Ele precisa ter essa abertura, esse diálogo com respeito, com humanidade, e que ele se sinta aberto a falar. Também a PNH entende o idoso como um sujeito integral, ou seja, ela entende todas as esferas de saúde desse idoso, seja a esfera biológica, a esfera psíquica, a esfera social, a esfera ambiental, a esfera religiosa, porque tudo isso influencia na saúde do idoso. A saúde do idoso é uma confluência de todas essas esferas. O desequilíbrio em uma dessas 5 esferas desequilibra todo o restante. E para isso tem esse espaço do acolhimento, e você precisa ver toda essa permeabilização para criar um plano que envolva todas essas áreas, um plano que ajude esse idoso, porque não adianta nada você só focar na questão biológica se o idoso está com o psicológico prejudicado, está com uma questão espiritual que afeta ele. Então tudo precisa ser construído de modo que todas as necessidades do idoso sejam atendidas, de modo que ele tenha uma vida com bem-estar maior. Também a PNH visa a tornar esse idoso o protagonista do desenvolvimento de seus cuidados. Como eu falei, não adianta nada você passar uma medicação para o idoso, ou passar algum exercício para o idoso, ou algum programa de cuidados para esse idoso, que ele não se sinta à vontade em fazer, que ele não se sinta à vontade em executar. Como assim? O idoso precisa
ter as liberdades, e afinal o cuidado é para ele, o cuidado não é para o profissional, o cuidado é para esse idoso, e ele precisa ter liberdade de fazer, olha, isso eu não faço, mas isso é o melhor, mas eu não faço, e ele tem que ter essa liberdade de dizer isso. Se ele não faz aquilo, mesmo que aquilo seja o melhor, você tem que procurar um meio termo, não é fazer ou não fazer. Se ele não faz aquilo, ele não vai fazer, é uma questão de vida, é um pensamento dele, e você tem que respeitar. As pessoas têm o direito têm o livre-arbítrio de decidirem os seus próprios passos, de modo que se ele não faz aquilo e aquilo é o melhor, não tem uma segunda possibilidade, que talvez não seja tão bom quanto aquilo, mas que vai ajudar ele, vai ser melhor do que ele não fazer nada, e talvez ele faça isso, e assim vai ter um cuidado melhor. É muito melhor do que uma prescrição perfeita, linda, da melhor prática científica, que aquele idoso não vai fazer, porque ele não vai fazer e ele não vai se sentir à vontade de dizer que não vai fazer aquilo, vai pegar aquela pressão e nunca mais vai voltar naquele serviço de saúde. Então tem sempre que se criar um meio termo, e conforme vai se criando vínculo, vai se criando um atendimento através desse espaço, esse idoso vai se sentindo cada vez mais protagonista do seu cuidado e vai se sentindo cada vez mais à vontade, relatar cada vez mais à vontade até de seguir aquele plano, porque quanto mais individual, mais considerando a vontade desse idoso, melhor vai ser esse plano de saúde. Também constrói redes de cuidados. A PNH tem esse pressuposto de construir redes de cuidados. Então, a PNH pressupõe, por exemplo, que a assistência de saúde tenha conhecimento das relações familiares desse idoso. Precisa sim se ter conhecimento de se esse idoso tem algum familiar de mais confiança, algum familiar que sempre acompanha esse idoso, ou então que a família não tem relações tão boas e tal, para se criar essas relações sociais de quem pode ajudar esse idoso, de quem não vai ajudar esse idoso em nenhuma hipótese. E, por exemplo, um idoso diabético que precisa do uso de insulina, você precisa ter esse familiar participando, porque se esse idoso, por exemplo, tem a necessidade de fazer ingestão de insulina e ele precisa de um auxílio, você precisa treinar, você precisa capacitar esse familiar, e você precisa também entender toda a relação familiar daquela família, porque a desestrutura de um familiar desestrutura a família inteira. Então, quanto mais social agir, e não só na questão familiar, mas na questão social comunitária também, e essa criação de rede de apoios, às vezes colocar idosos com os mesmos problemas para se reunirem, para discutirem casos, que são programas que vão ser criados à luz da PNH para a criação dessas redes sociais, essas redes de cuidados que vão melhorar e potencializar os cuidados de saúde ao idoso. E sempre tendo em vista um atendimento integral e um atendimento que melhore o bem-estar daquele idoso individual. Olá pessoal, daremos início agora ao nosso primeiro episódio do HumanizaCast. E a nossa entrevistada de hoje é a enfermeira Ana Beatriz de Pinho Barroso. A Ana, ela é especialista em lesão cutânea, especialista em gerontologia, mestre em ensino na área de cuidados paliativos e também é doutoranda do Departamento de Cirurgia da UFMG na área de feridas complexas, tecnologia e inovação. Bom, seja bem-vinda, Ana, ao nosso quadro. Bom, Ana, e diante do cenário de pandemia, né? Quais são as atualizações que temos para a humanização em relação ao idoso? Então, em relação à questão da pandemia, eu acho que ela traz um grande desafio em relação à humanização, que a gente está vendo essa grande dificuldade de suporte mesmo social e familiar. As pessoas não estão podendo conviver. Quem tem suporte não pode, quem não tem piorou ainda mais essa situação. Então a gente vê essa dificuldade mesmo afetiva de convivência. E isso traz uma série de impactos para o idoso, para a saúde mental dele, para a convivência, que é algo essencial para manter a funcionalidade, a autonomia, a autoestima, o autocuidado. Então, assim, a convivência é uma parte muito importante do cuidado com o idoso e está sendo completamente comprometida em função da pandemia. Então, olhar para isso, criar novas estratégias, videochamadas
e outras mais para que possa manter o mínimo de convivência é muito importante. Realmente está sendo um momento bem difícil para todas as famílias, né? Sobretudo as que possuem idosos. Bom, e vamos à nossa segunda pergunta. Qual o feedback, seja ele positivo, negativo, se estão contentes, da família e o paciente após o cuidado que leva em consideração uma prática humanizadora? Recebo feedback negativo em relação a uma prática humanizada. As pessoas querem ser tratadas como um indivíduo único. Então, na hora que você traz essa individualidade, na hora que as pessoas percebem que você está tratando de fato aquele único ser humano, que não tem nenhum outro igual e que você está levando em consideração o estilo de vida, o suporte social, familiar, as condições dessa pessoa, a cultura, você está sendo humano, porque você está levando em consideração esse indivíduo. Mas, na verdade, eu penso que o ser humano só pode tratar outro ser humano de forma humana, né? Então, fica parecendo até redundante a gente falar de humanização com o ser humano. Mas a gente sabe que, na prática, tem muita coisa para ser melhorada, principalmente nessa questão de se importar, de fato, com aquela pessoa, de fazer a diferença na vida dele, da família, e trazer desfechos, né? Desfechos que melhorem a dignidade, desfecho que melhora o cuidado, desfecho que melhora a condição clínica, funcional. Quanto à assistência humanizada ao público idoso, sempre existiu no seu setor ou foi necessária uma capacitação continuada com toda a equipe? E essa capacitação ocorre com que frequência e qual é a relação dos profissionais frente a essa prática? O que trabalha com o idoso, né, em relação a essa última pergunta, ele já é um profissional que tem um olhar um pouco mais diferenciado. Então, nas minhas experiências como liderança, como docente, ou como profissional de ponta, eu sempre tive a oportunidade de conviver e contactar com pessoas que já têm isso muito desenvolvido. Então, acho que a premissa, né, para você escolher ser um profissional de saúde, você precisa tratar o seu semelhante, no mínimo, de uma forma humana, né? E na área do envelhecimento, as pessoas sabem trabalhar muito de forma interdisciplinar, respeitam mais essas questões, tem menos aquela vaidade de quem pode mais, quem manda mais. Não é isso. O foco é, de fato, o cliente, o foco é o paciente, o foco é o idoso, é a família. Aí acaba que fica mais fácil. Então, treinamento ele sempre tem que existir em todos os segmentos, mas nesse aspecto específico da humanização, eu vejo que as pessoas já têm um olhar mais atento a respeito disso. E bom, na sua clínica, quais medidas você providencia para melhor atender o idoso? A gente mais faz na clínica, no dia a dia, para esse atendimento ao idoso de forma humanizada, é o envolvimento dele, da família. A gente traz um conceito da saúde baseada em evidência, que é, de fato, a participação dessas pessoas na decisão, né? A decisão precisa ser compartilhada de tudo que a gente está propondo para fazer. Às vezes a gente vai propor alguma medida de cuidado ou alguma medida de tratamento que não vai agregar valor para aquele idoso e para aquela família. Então, acho que a decisão compartilhada é uma das maiores estratégias para trazer uma melhor experiência, para trazer uma melhor adesão e dar resultado para aquilo que de fato faz sentido para aquele indivíduo, para aquela família, e não o que faz sentido só para a gente enquanto profissional de saúde. E agora a última pergunta em se tratando do público idoso, qual a principal prática ou atitude humanizadora a ser considerada no cuidado desse público em específico? A atitude importante da humanização é essa atitude de compaixão, essa atitude de uma boa comunicação, essa atitude de se importar de fato com o outro, essa atitude da empatia. São comportamentos que a gente precisa melhorar. Um profissional de saúde, ele precisa ter compaixão. Ele tem que ter isso como premissa na sua formação. E no cuidado com o idoso, essas questões são imprescindíveis. No momento que você não comunica bem, você compromete a assistência.
No momento que você não ouve o relato do paciente e da família, você compromete essa relação do profissional. Então, acho que a premissa, essas questões são pontos fundamentais de formação e que precisam ser aplicados no dia a dia. Portanto, dentro das ações de humanização que o enfermeiro pode desenvolver durante sua prestação de cuidados, em qual esfera estiver, temos amparado pelo Pacto pela Saúde de 2006, Portaria 399 de 22 de fevereiro de 2006, que é constituído por um conjunto de compromissos sanitários que é expressado em objetivos de processos e resultados e é derivado da análise da situação de saúde do país e das prioridades definidas pelo governo federal, estadual, municipal, que significa uma ação prioritária no campo de saúde que deverá ser executada pelos profissionais com foco em resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos orçamentários e financeiros para alcance desses resultados. Então, as prioridades pelo Pacto da Vida e seus objetivos são várias áreas, dentre elas a área de saúde do idoso, que visa implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que, através disso, consiga buscar uma atenção integral ao idoso. Então, para esses efeitos da política, nós temos considerando como uma pessoa idosa alguém acima de 60 anos, e dentre as diretrizes desse pacto, para essa área nós temos a promoção do envelhecimento ativo e saudável, atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa, estimulações intersetoriais visando a integralidade da atenção, a implantação de serviços de atenção domiciliar, o acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado o critério de risco, provimento de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à pessoa idosa, fortalecimento da participação social, formação e educação permanente dos profissionais que atuam diretamente no Sistema Único de Saúde dentro da área da pessoa idosa, divulgações das informações da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e também para os usuários do SUS. Por fim, nós temos a promoção da cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa e apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas dentro dessa área. Então, para isso foram desenvolvidas ações estratégicas, sendo elas a caderneta de saúde do idoso, que a gente vê a importância na prática dela como um instrumento de cidadania, onde é possível arquivar informações relevantes sobre aquela pessoa que a gente está trabalhando, que a gente está atendendo, o Manual da Atenção Básica e Saúde para a Pessoa Idosa, que visa induzir ações de saúde, tendo por referência as diretrizes contidas na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Nós também temos o Programa de Educação Permanente à Distância, dentro dessa política, que visa implantar a educação permanente nas áreas do envelhecimento, saúde do idoso, todas voltadas para os profissionais que trabalham na rede de atenção básica em saúde, contemplando conteúdos específicos das repercussões no processo de envelhecimento populacional, para a saúde individual e para a gestão também dos serviços de saúde. Nós também temos nessa política como ações que o profissional de saúde pode ter o acolhimento, que visa reorganizar o processo da forma de atender a pessoa idosa dentro das unidades de saúde como uma das estratégias de enfrentamento das dificuldades atuais de acesso à assistência farmacêutica, com ações no intuito de que visem a qualificar a dispensação e o acesso
da população idosa esses medicamentos, esses insumos. Também temos a atenção diferenciada na internação, que visa instituir avaliação geriátrica ampla, avaliação geriátrica global, realizada por uma equipe multidisciplinar a toda pessoa idosa internada em hospital que tenha aderido ao programa de atenção domiciliar. E, por fim, a atenção domiciliar. Dentro dessa ação de humanização, visa instituir uma modalidade de prestação de serviços à pessoa idosa no intuito de valorizar um efeito favorável do ambiente familiar onde o idoso está inserido nesse processo de recuperação dos pacientes e os benefícios adicionais para o cidadão e também para o sistema de saúde. Bom, esse foi o nosso trabalho. Desejamos um excelente dia a todos que estão nos assistindo e tchau!